Como realizar o cadastro de um produto? Você tem aqui o menuzinho de atalho na Home, Produtos, ou você pode ir até Produtos, Cadastros de Produtos, e depois clicar em Novo Produto. E Cadastro de Produto, que é o que nós vamos ver agora, para cadastrar um produto de forma individual, uma mercadoria de forma individual. Eu vou cadastrar aqui um filtro de óleo, um TM2, e eu vendo esse TM2 por peça. Você pode escolher aqui se vende por peça, unidade, metro, kit, caixa, jogo ou par. Vou colocar que eu vendo por peça. E eu já vou colocar o meu estoque, que eu tenho 8 itens desse produto no meu estoque. Tenho 8 unidades dele no meu estoque. A família serve para depois eu tirar um relatório de forma mais organizada. Então, se eu colocar a família filtro de óleo, depois eu consigo tirar um relatório só de filtro de óleo. Eu separo este produto dos demais. Se eu não cadastrei a família ainda, eu posso clicar em adicionar uma nova família ou ir no cadastro, produtos, famílias e criar as famílias que eu quiser. A marca é o mesmo formato. Eu vou pesquisar a marca, eu vou clicar na inicial da marca, que é TechFill, então eu vou clicar na inicial T. Ele já vai direto para essa sequência alfabética. Eu escolho a TechFill. Se não tiver a marca que você está procurando cadastrada, clique em adicionar marca e cadastre uma marca nova. A garantia e a revisão, ele por padrão puxa o que você colocou lá no cadastro da família. Quando você cria uma família nova, você adiciona a garantia e a revisão da família. Automaticamente, quando você adiciona o produto na família dele, ele herda o sobrenome. Então ele vai herdar a garantia e a revisão. Se esse produto tiver uma garantia ou uma revisão diferente da família, eu adiciono a diferença aqui. Então, minha família de filtro de óleo tem uma revisão para 10 mil quilômetros. Esse produto vai ter revisão para 5 mil. Se eu deixar no selecione, ele vai manter o padrão da família. Aí eu adiciono a localização. Eu vou falar que esse produto está lá na rua A, do lado direito, prateleira 42, mas ele é o número 171. A referência do fabricante é TM2. Se você quiser adicionar PSL 340, você adiciona a referência que você consegue encontrar esse produto depois com o seu fornecedor ou na internet. O código de barras, você pode bater o leitor de código de barras na embalagem ou digitar o código de barras aqui. O código de barras também será usado depois para você fazer a consulta do produto na hora da venda. Você consegue achar a mercadoria pelo código de barras, pela ordem de serviço e pelo PDV. Informações complementares, apenas algum tipo de informação, um detalhezinho para depois eu conseguir visualizar quando eu abrir o cadastro desse produto. Posso colocar aqui, por exemplo, que não pode editar, então não editar esse produto, para manter o produto do jeito que eu cadastrei. Aí eu clico em prosseguir. Aqui eu vou adicionar o preço de compra, então eu pago neste produto aí R$10,47. E se eu utilizar uma margem de 100%, ele já calcula para mim por quanto que eu tenho que vender. Se eu não quiser vender por R$20,94, eu quero adicionar o preço de venda manualmente, aí ele faz o inverso. Ele calcula qual seria a minha margem se eu fizer a venda a R$19. Minha margem vai para R$81,47. Então você pode trabalhar com a margem, ele calcula a venda, digitou a venda, ele calcula a margem. Base multiplicadora. A base multiplicadora ela não vai alterar a quantidade de item na venda. Se você colocar aqui a base multiplicadora, por exemplo, 2 itens, quando você fizer a venda desse produto, ele vai vender apenas um produto por R$20,94. Então, essa base de multiplicação, ela serve com o mesmo propósito de quando você compra uma caixa de cotonete na farmácia. Você compra uma caixa com 100 unidades. Então ele vai trazer para você lá na nota fiscal qual foi o valor unitário da mercadoria. Mas ele não vai alterar a quantidade, retirar 2 itens do seu estoque, ele não vai fazer isso. Ele não vai tirar 2 itens do seu estoque e ele não vai dobrar o valor na venda. Então, eu vou adicionar base multiplicadora 1, porque eu compro 1 e vendo 1.
Alterar a descrição na venda. Se você habilitar esse campo de alterar a descrição na venda, ele vai bloquear o estoque mínimo. Por quê? Quando você cadastra um produto que lá na tela da venda você vai editar as informações dele, esse produto é um produto genérico. Não é exatamente o TM2 que você está utilizando na venda. É um filtro de óleo. E aí lá na venda eu consigo editar, consigo colocar qualquer informação. Então, a partir do momento que você habilita, você está falando que esse produto não tem controle de estoque na sua empresa. E aí ele bloqueia o estoque mínimo. Se você colocar alterar a descrição na venda bloqueado, não é permitido, quer dizer que todas as vezes que você fizer a venda desse produto, é exatamente ele que você está vendendo, tem 8 itens no seu estoque e você quer que o sistema avise quando atingir 6 itens. Atingiu 6, ele vai avisar lá em cima no Há produtos em estoque mínimo. Se tiver 6 itens na quantidade de estoque e 6 itens aqui, ele não te avisa nada. Se tiver 5 itens na quantidade do estoque e 6 itens aqui, aí você está com um item abaixo. Aí ele te avisa. O estoque máximo, quantidade de mercadoria que o seu estoque suporta. Atingiu o limite máximo de estoque. Ele vai te dar um alerta dessa forma. A comissão do produto, porém a comissão do produto ele vai se basear pela configuração do sistema. Então, se você colocar lá na configuração do sistema que é para o sistema calcular a comissão com base no cadastro do funcionário, então ele não vai ler esse campo de comissão do cadastro do produto. Para você fazer com que o sistema veja esse campo, use esse campo como cálculo, você tem que ir lá na configuração do sistema, em comissão para produto, você tem que colocar produto. Tipo de produto, produto final, uso e consumo ou matéria-prima. Se você vende e emite nota fiscal, vai pagar o frete, tem que colocar o peso da mercadoria para ir na nota fiscal. Então esse campo passa a ser obrigatório. Produção própria ou de terceiro. Monofásicos são itens que têm o destaque de PIS e COFINS, cobrança ou pagamento de PIS e COFINS, onde você precisa tirar um relatório desses itens e mandar para o seu contador. Se você colocar não, este produto não vai aparecer no relatório de itens monofásicos. Se você colocar sim, este item vai aparecer no relatório de itens monofásicos. Limite de desconto. Quando você habilita, ele passa a ler o limite de desconto. Então, desabilitado, você consegue vender esse produto por R$ 8,90, abaixo do preço de custo. A partir do momento que você habilita, agora com a porcentagem 0, você não consegue dar desconto nenhum nessa mercadoria. Porque abaixo de 0 não tem nada, não tem como você dar um desconto menor que 0. Se você preencher, por exemplo, 5%, você consegue dar no máximo 5% de desconto nesse produto. Depois você vai clicar em prosseguir. Você precisa adicionar a origem da mercadoria, CST ou CSOSN, dependendo do seu regime tributário. Se você for optante pelo Simples Nacional, vai vir CSOSN, Código da Situação da Operação no Simples Nacional. Se você for lucro real e presumido, a sua empresa for optante pelo lucro real ou presumido, aqui vai aparecer CST, Código da Situação Tributária. Adicione o CFOP para dentro e fora do Estado e o NCM. CSOSN e CFOP para dentro e fora do Estado, você precisa solicitar para o seu contador quais códigos que você vai utilizar. Não se baseia por conta própria, porque o seu contador pode falar para você utilizar baseado no que veio na sua nota fiscal de compra, ou o seu contador pode falar para você utilizar sempre o mesmo código. Só o seu contador que vai ter essa informação. O NCM, Nomenclatura Comum Mercosul, é o código que a Receita Federal utiliza para identificar o produto que você está vendendo. Então, se você estiver cadastrando filtro de óleo, você precisa adicionar o NCM de filtro de óleo. Neste NCM está atrelado a porcentagem de ICMS. Então, você não pode colocar o NCM de combustível, por exemplo, ou de pneu, no filtro de óleo. Então, você precisa colocar sempre o NCM da mercadoria que você está cadastrando.
Já vem a tabelinha, basta você clicar no selecionar, pesquisar o nome do produto e depois incluir NCM. O SEST já está atrelado ao NCM, também não precisa fazer muita coisa, escolher o NCM, ele preenche o SEST para você. ST de PIS e COFINS de entrada e de saída, você tem que pegar com o seu contador junto com a porcentagem de IPI. Se você precisa enviar essas informações da sua nota fiscal de saída, quais códigos que você tem que utilizar e se você precisa colocar algum tipo de porcentagem aqui no IPI. Outra coisa é o ANP. Itens refinados, derivados do petróleo, todos têm ANP. Se você estiver emitindo nota fiscal então de óleo lubrificante, você precisa adicionar o ANP, o F e a ST de compra, calcula com outras despesas sim ou não a situação tributária na hora de fazer a entrada. Depois você clica em prosseguir. Para adicionar a imagem, você clica no positivo, escolhe a imagem que você já salvou no seu computador. Eu tenho aqui, por exemplo, a imagem do TM2 e clique em abrir. Você pode adicionar 5 imagens, depois você clica em salvar. Está feito o cadastro do seu produto.